Olá, boa tarde, bom dia e boa noite. Nós estamos aqui novamente para discutirmos um pouquinho mais sobre as histórias que chegaram até o fim de Jesus. E você é convidado para estar participando aqui com a gente, para estar ouvindo, debatendo, colocando nos comentários também e também seguindo a nossa página. É isso aí, mano. Show de bola. Manda qual que é o primeiro verso então que a gente vai conversar hoje. Hoje nós temos o verso de João 9, versículo 2. Diz assim, ó. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então agora nós estamos entrando em João capítulo 9 e a história que nós conversamos na tirinha no vídeo de sábado, né, Vini? Então, os discípulos estavam ali andando com Jesus e do nada viram esse cego de nascença e fizeram exatamente esta pergunta: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Mano, esse daqui é justamente o tema da primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você. Como Jesus desmistificou a relação entre o pecado específico cometido por uma pessoa e o seu sofrimento. Jesus, ele sempre quando tem um caso de... Ele responde no próprio texto bíblico, ele responde o seguinte. Ele mostrou que o sofrimento não é resultado de um pecado cometido por uma determinada pessoa, mesmo hoje. O interessante dessa pergunta que iniciou com os discípulos é que os próprios discípulos que andavam com Cristo tinham a mesma crença. Você errou, você pecou, você já nasceu. Parece que é uma tradição. Uma tradição total. Seu filho vai nascer... Um exemplo, você pecou, Luan? Seu filho vai nascer... Um exemplo, sem uma coisa. Vinícius, você pecou? Seu filho vai nascer sem uma coisa. Esse era o pensamento do povo da região. O filho nasceu com alguma deficiência, o filho nasceu com alguma condição, os pais pecaram. Porque tal coisa. Ou o filho, ou a pessoa desenvolveu, no caso, a tão temida lepra. Ele pecou também. Então, era uma coisa que era considerada punição de Deus. Você errou, você paga. E Deus vem na contramão de tudo isso. Ele fala o seguinte: essa pessoa, no caso, a cegueira que estava cometida naquele homem, não era resultado do pecado cometido pelos pais ou o pecado dele, mas uma oportunidade para que a obra de Deus seja manifestada na vida de alguém, no caso, na vida dele. Então, colocando para os dias de hoje, vamos colocar o seguinte. Nós temos o caso de uma pessoa que vai lá e assalta. Vai lá e hoje, o que é muito comum, rouba o furto de celular. Vai lá e rouba o meu celular. Eu não sou de artes marciais, sou pacífico, tranquilo, não vou causar nada. No máximo faço um boletim de ocorrência ou algo assim do tipo. No caso, o assaltante pode me ferir ou não. Mas isso não quer dizer, no caso ele pecou, ele roubou, não furtarás. Não quer dizer que ele vai ter esse sofrimento. Mas num outro cenário, a pessoa rouba ou furta e a pessoa que ele está assaltando é um sargento, um policial. Tá preparado, pode prendê-lo, pode sofrer a punição logo de cara. No Brasil a gente tem impunidade e muitas coisas que podem acontecer dessa forma, que a pessoa pode causar o mal e não sofrer nada, ou a pessoa pode causar o mal e já sofreu o resultado na hora ou momentos depois sendo processado mediante a isso. O pecado é injusto. Isso é uma coisa que tem que ser colocada. O Luan pode errar e o sofrimento recair sobre um terceiro. E o Luan pode errar e o sofrimento cair sobre ele. Então, exemplo, eu trabalho no banco. Se eu erro, eu pago. Sim. Fui fazer o caixa para uma pessoa, paguei um boleto, devolvi um troco errado, não consegui mais contato com o cliente, o erro foi meu. Então, mas isso não é uma condição de pecado. É por conta do pecado que essas coisas existem, mas não porque eu errei que automaticamente vai sofrer. Se eu não me arrepender, tem a consequência eterna do pecado. Apenas isso. Percebam que essa questão que nós estamos conversando aqui, Satanás colocou isso na mente dos judeus, dizendo que a origem de um sofrimento era porque Deus estava envolvido. Então, se você fez algo de errado contra Deus, Deus puniu você. Então, Deus foi quem mandou aquele sofrimento para você. Olha só como que Satanás conseguiu entrar dentro da própria comunidade judaica, o povo escolhido de Deus, uma ideia errada sobre o próprio Deus, falando que ele é um Deus punitivo, um Deus que oferece
maldições para o seu povo. Complicado. Isso daqui era uma das coisas que até os próprios discípulos, como você enfatizou, eles acreditavam nessa ideologia. Vamos pro 9:6? Vamos pro 9:6, com certeza. Então, João 9, versículo 6 diz assim, ó: tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então, nesse momento, meio que Jesus dá uma resposta para eles ali, fala, não é bem assim, e agora ele parte para a ação do milagre. E aí a gente então entra nesse amiguinho aqui da história, né, o personagem principal. Meu amigo, Jesus poderia ter simplesmente, né, falado, ó, tá cego, cara, deixa aqui, vem aqui, pá, cura-se. Mas por que ele fez essa ação? Vai lá, cuspiu no barro lá, é aquela lamboseira no rosto do cara, de certa forma. Por que Jesus quis agir dessa forma, mano? Jesus é uma figura, ele é o centro de toda a nossa religião, o centro de toda a nossa esperança, e ele veio para quebrar tudo aquilo que nos prende de ter um verdadeiro cristianismo, uma verdadeira fé, porque as tradições surgiram com um excesso de zelo. Se tal coisa pode me levar a pecar, eu já proíbo tal coisa. Tá. Se fazer um exemplo, no caso, o povo de antigamente, eles trabalhavam no campo, eles plantavam, faziam pesca, e aí era proibido, no sábado, realizar a pesca. O mesmo trabalho de hoje em dia. E aí, para não instigar, eles proibiam diversos fatores. Então, um exemplo, antigamente não podia caminhar muitos passos, senão era considerado um tipo de trabalho. Perfeito. Eu não podia arar a terra, senão era considerado um tipo de trabalho. E aí, Cristo, no sábado, que é descrito depois, uma das coisas que gerou extremamente uma polêmica gigante na época, viralizou em todos os jornais, chegou em todo mundo. Mandaram no Instagram, tudo, marcaram todo mundo. Em todas as redes sociais, só falava nisso, Jornal Nacional só falava nisso. E o que acontece? Além de fazer essa cura no sábado, que gerou escândalo para os fariseus, para o povo, ele também fez uma mistura, uma lama para colocar no rosto do cego. Por que ele fez isso? Porque muito além, tem histórias atrás, ele também pediu para os discípulos se alimentassem no dia de sábado, realizassem uma colheita para ter o próprio sustento. Perfeito. Porque Jesus ele estava muito mais interessado no que as pessoas aproveitassem o dia dele, um sábado com Cristo, do que ficassem presos a tradições. Então esse cego, ao invés de falar, você crê que você pode ser curado? Você vai ser curado, igual ele fez inúmeras vezes, ele fez o seguinte, ele cuspiu no chão, fez um lamaçal e passou lama e saliva do próprio Cristo e pediu para que o cego fosse até o tanque de Betesda. Só que ele também, segundo a tradição, não segundo a lei, cometeu um pecado. Ele arou a terra, ele trabalhou na terra. De acordo. E todo mundo viu isso. Então, todas essas atitudes são intencionais do próprio Cristo para gerar, de uma forma, ele gerar quebra dessas tradições que impedem o verdadeiro aproveitar o sábado. Ah, perfeito. Então você conseguiu então atrelar a cura com a questão que tinha as tradições ali que o povo acreditava. Perfeita a colocação. E acredito eu também que ao fazer isso, Jesus ele sempre fazia as coisas meio que de forma personalizada, sabe? Eu acho que nem todos se você puxar tantos cegos que ele acabou curando, pessoas doentes, talvez ele agiu de formas diferentes. Como eu e você somos diferentes, a planta que tem 10.000 folhas dentro dela é totalmente diferente uma da outra. Cristo, ele gosta de fazer coisas diferentes, diversidade, ele gosta dessas coisas e com certeza foi uma das coisas que ele fez para que esse milagre também fosse especial na vida desse homem. E, conforme você falou, meu amigo, maravilhoso, né? Esse milagre, bonito, certinho, mas a coisa, o bicho pegou, né? Então a gente vai deixar um pouco para amanhã, certo? Pode fazer a oração para a gente finalizar? Oremos então. Pai bondoso, Pai amado, queremos te agradecer porque o Senhor é maravilhoso e se preocupa com o nosso bem-estar, se preocupa conosco. Não é um Deus que quer nos punir, mas quer nos salvar. Amém. Trata-nos cada um de forma individual e sabe das nossas necessidades. Por isso te agradecemos e oramos por Jesus. Amém.
É isso aí, galera. Tamo junto e até o vídeo amanhã, gente.